Um acontecimento que tomou conta da sociedade brasileira e internacional foi o crime que ocorreu na barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Hoje vamos conversar com a coordenadora do MAB, Sara Oliveira. Primeiramente, eu acho que o poder público, ele tem que estar mais atuante, fiscalizando a liberação de funcionamento dessas empresas, estar atento à questão da liberação de alvarás, estar mais atuante em relação à prevenção de acidentes e que o poder público ele possa estar em luta junto com a sociedade também, participar junto dessa fiscalização de como que está o funcionamento e a prevenção de momentos de avisar, para que não possa ocorrer aumento dessa mortandade, dessa questão que a gente possa considerar homicídio, acidente, da qual o poder público ele se afasta de não querer estar se responsabilizando por ser um dos culpados, liberar alvarás de uma forma ilegal, de não estar fiscalizando. Quando a gente fala nos movimentos sociais, especificamente nos movimentos dos atingidos por barragens, é muito importante assim, o contrassenso que faz com a mídia, com a grande mídia, que às vezes mastiga informação e traz informações que não estão dentro daquilo que é realmente verdade, daquilo que é realmente vivenciado pelas populações que são atingidas pelas barragens. Então a gente sabe que existe aí situações que estão sendo tratadas como acidentes, mas que são crimes. O acidente é quando a gente não sabe que algo pode ruir, algo pode trazer algum dano, seja ambiental ou seja social, e no caso não foi isso que aconteceu. Existiam relatórios, existiam vazamentos percebidos pela própria população e, claro, por quem trabalhava ali, que percebia, como é o caso ali de Brumadinho, que viria a ruir essa barragem e aquele acidente de imensa proporção viria a acontecer. O caminho é esse, você implementar políticas públicas que possam realmente ter o meio ambiente como prioridade e, por conseguinte, as pessoas, que possam realmente respeitar as pessoas nas suas necessidades e que tem investimento, eu acho que em todos os sentidos, desde de educação básica, eu acho que as próprias crianças têm que entender o que é isso, até o final, até o final da comunidade como um todo. Mas além disso, eles buscam também serem ouvidos, trabalhar na questão da prevenção, ter essa voz ativa, porque são muitas barragens que o Brasil tem em diversos estados. Então a gente tem que repensar todo esse modelo, essa cadeia produtiva e passar a usar materiais cada vez mais renováveis, enfim, porque são vidas, que a gente está falando, não é só o meio ambiente, são vidas que a gente está perdendo aí e são casos que vão se repetindo. Exigir que o Estado mantenha o controle sobre os riscos que existem com relação a essas barragens. Também esse Estado tem que incorporar e ouvir o que tem as populações que estão diretamente vinculadas a isso, ouvi-las sobre, para além dos riscos, se realmente aquela barragem, quais são os rebatimentos e as interferências dessas barragens para aquela região, para aquela população e para aquela natureza. O principal emissor de mensagens é o atingido, não é o político, não é o dono, não é o presidente, não é o engenheiro. Nós temos que escutar os atingidos.
quando a gente pensa atingidos de barragem, não é aquele trabalhador que morreu lá na lama, sabe? É aquele e tantos outros que foram atingidos, como os ribeirinhos, né? Como os animais que vão beber a água no rio, né? E assim é uma multiplicação de pessoas, de famílias e de problemas que são atingidos. Ou seja, as pessoas perderam suas casas, perderam a cidade onde moravam, perderam seus vizinhos, perderam seus familiares. E para reconstruir tudo isso, acredito que não tem reconstrução. Assim, você pode querer pagar indenizações, você pode querer reconstruir a cidade, mas você não vai conseguir trazer de volta o que era aquilo, o que aquela comunidade representava para a pessoa. Nossa dica de leitura de hoje é o livro As Populações Atingidas por Barragens e as Violações aos Direitos Humanos. Vale a pena conferir! Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Sara, o movimento de atingidos por barragem, como surgiu? Então, acho que primeiro agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, mas acho que falar um pouco da história do MAB. O MAB surge muito a partir das contradições do modelo de construção de barragens que foi sendo implementado no país, né, ali na década de 70, quando ali ainda vivia aquele período da ditadura militar, né, e é iniciada no país a construção de muitas hidrelétricas para poder dar conta daquele dito desenvolvimento que chegava, né. Então, indústrias né, você precisava de energia elétrica para garantir o funcionamento, né, dessas indústrias. E essas construções de obras começou também a causar várias problemáticas para os atingidos que começaram a ser expulsos pelas obras, né. Na sua opinião, desde Itaipu, Tucuruí, surgiram junto com essas grandes hidrelétricas, como você bem disse, uma contradição. Por um lado, um descaso com as pessoas empobrecidas, que moram nesses lugares, e por outro lado, uma questão de desprezo com a questão ambiental, ou seja, meio ambiente e pessoas pobres. Isso ocorreu em Brumadinho. Como construir uma nova história? Eu acho que é complicado, né, inclusive você falar, né, porque acho que os dois crimes, né, socioambientais recentes que aconteceram, eles têm uma gravidade tão intensa, né, e tão grande que para quem vivenciou diretamente, né, para quem acompanha, assim, é uma dor que você não consegue medir, assim, acho que... Você está se referindo a Mariana e Brumadinho? Isso, porque são dois crimes socioambientais cometidos por empresas privadas que continuam sem respostas, né? Você tem Mariana, 3 anos após esse crime, um dos maiores crimes socioambientais do país à época, né? E você tem hoje uma realidade de que os atingidos não tiveram suas casas reconstruídas, não tiveram seus, né, reassentamentos garantidos. A empresa pagou um valor, né, ínfimo em relação às multas que no período foram aplicadas, né, e ela continua recorrendo para poder não pagar.
Então, você tem uma realidade que continua, que as negações de direitos continuam e que nunca tem garantia para os atingidos. As pessoas estão se organizando para ver se conseguem garantir direitos, né? E aí, 3 anos depois, você tem mais uma vez, mais um crime socioambiental e agora com proporções muito maiores nas vidas humanas, né? Você, pessoalmente, vem de qual experiência? Eu sou do estado do Ceará, sou atingida também pela construção de uma obra de acumulação de água chamada Barragem do Castanhão. Tanto Mariana quanto Brumadinho, a sociedade ficou em luto, a sociedade se solidarizou, mas nós não podemos ficar só nisso. Sim. Na sua opinião, o que pode ser feito? Eu acho que agora uma tarefa que a gente tem enquanto movimento, acho que enquanto sociedade, é discutir, acho que mudanças, né, de fato, assim, que você tem uma lei de segurança de barragem que só surge em 2010, então para trás você tem essa lacuna. Até então, só em 2010 você tem uma lei que passa, né, a prever sobre isso, a necessidade de você ter plano de segurança, que, né, tem que ter inclusive um banco de dados com informações, né? Então acho que é preciso fazer com que inclusive essa legislação que já está estabelecida, ela seja cumprida, né? Acho que uma coisa muito complicada que tem essa lei é que, por exemplo, essas barragens de mineração, essas barragens que são privadas, as próprias empresas são quem fornecem os dados, as informações sobre elas, né, para o órgão fiscalizador. Até agora, como você viu a resposta da Vale? O trabalho que tem sido realizado pelo MAB, né, lá na região com os atingidos eles vão muito partilhando as informações de que é uma relação muito difícil entre a Vale com os atingidos, né? É muito você tornar o problema muito isolado, né? Ali eles não querem, inclusive, que os atingidos participem dos processos, participem das discussões, né? Então tem sido muito de colocar inclusive profissionais ali para atender as famílias, né? Por exemplo, psicólogos, para tentar meio que abafar o problema. Não. Do que eu tenho observado, vários problemas decorrem depois de uma hidrelétrica grande, mas tem 2 que são muito graves. É a prostituição e um outro é o problema psicológico que deixa uma população inteira afetada, abalada. Como tratar isso? Você imagina agora, nesse caso de Brumadinho, tanto de problemas psicológicos, né, que não vão ter a partir daí, né, com tantas pessoas que morreram, né, com tantas pessoas que perderam tudo, que perderam sua casa, que perderam sua região, mesmo por exemplo, quem não foi atingido diretamente, mas que, sei lá, frequentava algum lugar, passava por tal estrada que agora está tomada pela lama, né? Então, assim, são vários e vários problemas que agora a gente também tem que discutir e se preocupar. Ao agradecer a Sara Oliveira, que é coordenadora do Movimento Atingidos por Barragens, eu quero chamar a atenção para 3 aspectos. Primeiro, para o abandono das pessoas que mais precisam da ação estatal num momento como esse. Segundo, da questão ambiental. Os locais onde esses acidentes ocorrem ficam destruídos, todo o ecossistema. E terceiro, é a sociedade. O que vamos fazer? Ontem foi Brumadinho, hoje Mariana, ou o contrário. Ontem foi Mariana, hoje Brumadinho. E qual será o próximo? Precisamos reagir. Uma coisa é a dor que estamos sentindo, a outra é a necessidade de repensar um novo modelo de barragens no Brasil. Até! Para que populações que estejam vulneráveis a terem ali no seu território a construção de barragens, que eles entendam os direitos que eles têm, de inclusive opinarem se eles querem ou não a construção desses empreendimentos ali, né? Entender que a soberania é do povo e que é quem mora no território que é capaz de realmente avaliar se essa introdução ali de uma barragem vai ser positiva, realmente vai vir trazer um desenvolvimento para aquela região ou vai vir simplesmente para atrasar e causar maiores danos socioambientais para aquele local.